Olá! Hoje vamos falar de um livro, A Menina que Media as Palavras, que é extremamente adequado para crianças que estão começando a aprender a ler e escrever. Não vai ensinar as crianças a ler e escrever, não é isso. Ele é adequado porque fala de questões que as crianças estão vivenciando nesse momento. Um livro de Luiz Dolnikov e desenhos de Guilherme Zamoner. Acho que fala assim, da editora Quatro Cantos. E além disso, é um livro de altíssima qualidade. Aí você diz, mas o que é um livro de altíssima qualidade? É isso que também nós vamos discutir aqui. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Como eu estava dizendo, você pode perguntar o que é um livro de altíssima qualidade? E aí eu vou dizer, é um livro com texto e ilustrações muito bons e integrados. Aí você vai perguntar, mas o que é texto e ilustrações integrados? Um texto não previsível, nada óbvio, que vai por caminhos que você não imagina, poético, inteligente e que a criança também entenda. Não é uma coisa difícil. E as ilustrações ligadas a esse texto também não são óbvias, exigem tempo e atenção para você descobrir, decifrar o que está ali desenhado. Então este livro tem os dois. E como eu tinha falado, também é adequado para crianças que estão aprendendo a ler e escrever. Por quê? Bom, Emília Ferreiro estudou as fases de alfabetização da criança e existe uma fase que é a pré-silábica, que a criança acha que formiga é uma palavra pequenininha e boi é uma palavra muito grande. Aí ela escreve formiga com 2 letrinhas e escreve boi com 10 letras. E é aqui que começa este livro. Então eu vou ler o primeiro poema, é um livro de poemas, e vocês vão entender isso. A formiga, o boi, a bola e Elvira. Formiga é uma palavra comprida, mas boi é uma palavra mínima. Eu disse para mim certo dia, mas o que é mínima? Perguntou então uma menina que estava ali e eu não vira, pequena de verdade e vestida só de verde, mas parecendo uma ervilha. Ora, antes que eu lhe diga, poderia ter a sorte de saber seu nome? Elvira. Ela, sorrindo, respondeu. Então quem deu resposta fui eu. Então veja, ela parece uma ervilha e ela se chama Elvira. E esse livro vai brincar com essas semelhanças de sons. Mínima é bem pequenininha, como você perto de mim, como eu junto de um boi, como a palavra boi na página, ou como a formiga no meio de um jardim. Se é assim, por que o boi não se chama formiga? E a formiga tão pequenina não se chama boi? Foi o que a pequena Elvira me perguntou em seguida. Porque a formiga é pequena, como a palavra boi. Da mesma maneira, o boi é grande como a palavra formiga. Como eu tinha dito, é uma dúvida que a criança pequena que começa a escrever vai ter. E veja a ilustração, tem uma ilustração muito misteriosa que sempre vai aparecer, que é esse sujeito aqui, que tem uns fios amarrados a ele, e esses fios vão para cima. Então você fica pensando, para onde que vão esses fios? E quem é esse sujeito? Nunca vai ter uma explicação. Então a resposta que tem que dar é a criança, a partir da imaginação dela. Este sujeito encapotado, tem uma caixa cheia de letras, tem um peixe, segura um peixe, tem um óculos meio estranho, aquele óculos de aviador. Ele também leva régua, lápis, enfim, a gente não vai conseguir dizer quem é esse sujeito. Então faz parte do livro, da imaginação, você adivinhar quem é esse sujeito, sem poder dizer exatamente quem é. E aí você vê que a Elvira, ela vem dentro de um cone verde, porque ela sempre se veste de verde. E esse cone é uma coisa puramente lúdica. Na segunda página, que a gente leu uma parte, veja só, tem uma figura aqui do lado que mostra uma caixa que tem um boi e um buraco no meio. Quer dizer, isso daqui é uma antecipação da ilustração que ainda vai vir.
Quer dizer, o ilustrador está criando um mistério aí do que ainda vai surgir, depois vai ser entendido. Todas as coisas têm nome, ora bolas, mas os nomes, que são coisas sonoras, porque feitas de som, não são como as coisas são. Bola, aliás, é uma coisa redonda, mas a palavra bola tem a forma de uma letra B, de uma letra O, de uma letra L, de uma letra A, que formam a palavra bola. E não é que o O parece mesmo uma bola? Então, por que bola não é O? A semelhança do O com a bola. Disse a pequena Elvira, verde como uma ervilha, vamos jogar O? É verdade que o O parece a bola na página, mas não parece na fala, afinal o som do O é agudo ou grave, não redondo. Quer dizer, aqui já entra a questão do acento, que é agudo ou grave, quer dizer, não é uma coisinha redonda, e que a criança obviamente vai aprender também. Ó, assim é mesmo melhor, pois não foi que o mesmo O de bola acabou dentro do boi? Suspirou a minha amiga, e também dentro da formiga. Então, quer dizer, o O está em boi e está em formiga. E aquela ilustração que a gente tinha visto, que estava antecipada, aparece agora. É uma espécie de caixa com um boi dentro, um O no meio, ou um buraco, e aí uma série de elementos que podem ser decifrados. Parece que esse boi tem asas, e se você procurar, você também vai ver as formigas que estão aí. Então, assim, é um desenho para explorar mesmo. E veja que continuam aqueles cabos ligando esse personagem ao céu. E a gente nunca vai ter uma resposta do que são esses cabos. É para a imaginação funcionar. E veja que aqui está tocando no fato do O ser agudo ou grave, quer dizer, ele pode ser lido de duas maneiras. E aqui vai começar uma outra etapa. A formiga, a flor e minha amiga. É um jogo de palavras como se a formiga fosse formada pela palavra flor e amiga. Certa vez uma menina bem pequenina me perguntou por que a formiga se dizia. Eu não sabia, sei que não seria porque ela fosse da flor amiga, pois as formigas, quando lhe fazem visitas, é por serem amigas das próprias barrigas. E aí você pergunta para a criança, por que a formiga é amiga da própria barriga? As formigas, eu disse à pequena Elvira, cortam fora a flor e a devoram. Gente, a ilustração que tem aqui da formiga, que é uma formiga mecânica, é muito interessante. E tem outras coisas aqui da ilustração para serem descobertas. Veja que tem a palavra formiga e depois tem a palavra boi, mas não de maneira óbvia. Mas se não são da flor amigas, também não são suas inimigas, porque as plantas não sentem dores quando perdem folhas e flores. Depois, basta que chova, quando as nuvens se derramam de alegria e nascem folhas novas. As formigas nas plantas são sempre muitas, mas nunca tantas como as gotas de chuva. Quer dizer, mesmo que as formigas cortem as folhas das plantas, depois vem uma chuva com muitas gotas que vai resolver isso e as folhas vão crescer de novo. A ideia é essa. E veja que continua tendo esse personagem misterioso com um aparato também super complexo para molhar as plantas. A formiga, a flor e o som do meu nariz quando cafungo. Gente, a partir daqui, esse texto vai tomar um rumo imprevisível, um rumo científico, porque vai dizer o seguinte: as formigas não comem as folhas, elas comem o fungo que se forma sobre as folhas. Então a poesia vai jogar com isso, porque o fungo come as folhas, mas não com boca, porque ele não tem boca, ele come com os pés. E depois a formiga vem e come o fungo. Então, vê o que eu disse quando eu falei que o texto segue um rumo imprevisível? E aí você vai ter que falar o que é fungo, vai ter que pesquisar. Mas embora as formigas levem leves pedaços de folhas, bem presos pela boca, ainda assim não os comem. E naturalmente tem umas ilustrações aqui de formigas levando as folhas.
Porque as formigas, como os homens, são agricultoras, elas plantam. Não plantam plantas, é verdade, como os homens, mas uma coisa parecida que comem são os fungos, muito pequenos, crescendo no fundo do formigueiro. E depois que vem a associação do fungo com a palavra cafungo. Calma, nós vamos ver isso. Veja que essa ilustração mostra uma espécie de fábrica de fungos, em que as formigas, super bem vestidas, super diferentes, estão trabalhando nesta fábrica para criar os fungos. Em seguida tem um exame desses fungos e aí a poesia vai explicar que esses fungos comem as folhas pelos pés. Quer dizer, é uma questão científica que está sendo tratada. A formiga, a flor, o fungo e a confusão da minha amiga. Que grande confusão, disse-me então a pequena Elvira, pois a formiga se chama formiga, mas não é da flor amiga, também não é sua inimiga, porque a planta, se perde uma flor, não sente dor e logo outra fabrica. Quer dizer, é discutível se a planta sente dor ou não quando ela perde uma folha. E olha que curioso, neste livro todo, há muitos aparatos, aparelhos articulados, maquinários, cabos, roldanas e um galo. Veja que esse personagem está levando um galo nas costas. Ou seria uma galinha? A questão do verbo cafungo é aquilo. E aqui aparece o personagem fazendo isso e atirando coisas pelo nariz. E ainda vai ter uma associação de nomes femininos com palavras sonoramente semelhantes. A gente, acho que em algum momento da vida, sempre fez essa associação. Olha só, a Elvira era a menina mais viva que eu já vira. A Clara era a mais iluminada. A Sofia, a que mais sofria. A Maria, eu amaria. A Dora, toda a gente adora. A Cláudia, Claudica. A Dolores, sempre com dores. A Sônia com insônia, já a Antônia vive atônita e a Lola meio louca, a Mônica muito cômica. E ainda vai ter a borbolhenta, que é uma mistura de borboleta com lenta e bolha. Por quê? Porque a borboleta é lenta e leve como uma bolha de sabão. Aí tem essa ilustração aqui dos cachorros, gente, uma ilustração muito boa, muito interessante, que vai dizer o seguinte: sorridentes sem dentes. Cachorros têm dentes, mas não mostram os dentes quando estão sorridentes. Cachorros, então, sorriem sem dentes, mesmo sem ser banguelas. É que os cães e as cadelas, quando mostram os dentes, estão bravos com a gente. Cachorros têm dentes, mas não mostram os dentes quando estão sorridentes. Então, como é que os cachorros sorriem? É a conclusão do poema. Quando então mostram os dentes, eles estão bravos, pois sorriem balançando o rabo. Como a gente percebe, tem muita rima, mas tem momentos que não tem rima, quer dizer, ele não ficou preso à rima, ela é apenas uma coisa a mais nesse texto. E aí vai surgir a questão de fazer pipi de pé ou sentado. Meninas fazem pipi sentadas, meninos fazem pipi de pé. Mas isso não importa nada se ninguém fizer pipi no pé. Então eu tentei mostrar que é um livro muito divertido, muito inteligente, poético, não é previsível. Os próprios pais são desafiados aqui na parte científica a procurar informação. As ilustrações têm muita coisa para descobrir, muita coisa que você fala, mas o que é isso? Não entendi, o que quer dizer isso? Deixa a criança responder. Porque eu acho muito legal quando você tem uma ilustração que dá asas à imaginação. Não é apenas aquilo que está escrito, é mais do que está escrito. Vai além. E a imaginação precisa ir além. Sim. Gente, um livro nota 10. Não sei como todas as escolas não adotam esse livro, sinceramente. Então, dê o seu like se você curtiu. Volte a próxima semana para ver mais livros infanto-juvenis. E eu estarei aqui. Até lá!